viaduto da Cefaz. Secopa reconhece ao Tribunal de Contas falhas graves na obra. A armadura que existe corresponde a 195 centímetros cúbicos, quando a necessária seria 330 centímetros. E ainda uma entrevista ao vivo com o conselheiro do TCE, Antônio Joaquim. Veja esses e outros destaques no RDTV desta quarta-feira, dia 3 de setembro, que já está no ar. Olá, tudo bem? Mais um legado da Copa do Mundo apresenta problemas em Mato Grosso. Placas do teto do aeroporto Marechal Rondon em Várzea Grande não suportaram a chuva e desabaram. Pela segunda vez no ano, o teto do aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, sofreu danos por causa da força dos ventos, da chuva e do granizo neste dia 1º de setembro. A área externa e a cobertura da praça de alimentação tiveram as estruturas afetadas e ficaram bastante danificadas. Vários setores do terminal ficaram alagados. Segundo os funcionários da praça de alimentação do aeroporto, os reparos foram feitos ainda pela madrugada. Entretanto, alguns resquícios do desabamento ainda podem ser vistos. Apesar do transtorno, ninguém ficou ferido. O aeroporto passa por ampliação e reforma desde 2012. As melhorias foram projetadas para a Copa do Mundo, mas os atrasos impediram que elas terminassem em tempo do Mundial e foram entregues mesmo inacabadas. Antes disso, o ministro da Aviação Civil, Wellington Moreira Franco, fez várias visitas para conferir o andamento das reformas. Na época, criticou o governo de Mato Grosso por causa de descumprir o cronograma. Eu sou devoto de São Tomé, eu preciso ver para crer. Então daqui a um mês eu estarei aqui de volta para ver se o número de empregados que estou vendo aqui é o mesmo e que as obras mantiveram o mesmo ritmo de transformação, de crescimento, de desenvolvimento que manteve nesses 30 dias. Durante esta visita, em fevereiro de 2014, o governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, do PMDB, garantiu que a obra seria finalizada e entregue até o fim de abril, o que visivelmente não aconteceu. Eu quero, além de receber ele na volta, eu quero convidar ele para o final de abril, ele vir aqui, que daí são 60 dias, para nós inaugurarmos essa obra. A Secopa, através da Secretaria de Comunicação, enviou uma nota e garantiu que vai exigir das empresas responsáveis a reforma e a avaliação completa das condições físicas do local, além das correções necessárias, de acordo com as exigências contratuais, mesmo argumento usado pela Infraero. Por outro lado, o consórcio Marechal Rondon, que é o responsável pela obra, garantiu buscar uma entidade independente para analisar o caso e emitir um laudo técnico de engenharia para apontar as causas que contribuíram para o incidente desta segunda-feira. E o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou nesta terça-feira, dia 2 de setembro, a medida cautelar proposta pelo conselheiro Antônio Joaquim, que requereu laudos periciais das obras da Copa já entregues e em andamento em Cuiabá e Várzea Grande. Durante a apreciação do processo, o conselheiro adiantou que a Secopa já reconheceu falhas graves no viaduto da Cefaz. Confira. O relator das contas da Secretaria Extraordinária da Copa em Mato Grosso, conselheiro Antônio Joaquim, destacou os vícios e a insegurança nas obras envolvendo o Mundial em Cuiabá e Várzea Grande e citou o caso do viaduto da Cefaz. A falta de informações conclusivas sobre essa obra está causando insegurança na população cuiabana, principalmente dentre aqueles que trafegam por baixo do viaduto. Aliás, não há como deixar de reconhecer que esse sentimento é plenamente justificado, pois além da Secopa não oferecer informações consistentes atualmente, aconteceram tragédias em obras no Brasil afora, na matriz da Copa do Mundo. Na leitura do voto, o conselheiro apontou que o laudo preliminar feito pelo consórcio já indicou a falta de aço na estrutura. Diante disso, o TCE reforçou a necessidade de uma auditoria externa. A armadura que existe corresponde a 195 centímetros cúbicos, quando a necessária seria 330 centímetros cúbicos. Esse tribunal não pode aceitar
de forma pacífica apenas esse laudo, porque o laudo foi contratado pela própria empresa. E aí já há um certo comprometimento na credibilidade da obra, da qualidade da obra. Então, é imprescindível, esse tribunal não pode abrir mão, o governo tem que entender a gravidade da situação e contratar, conforme determina essa cautelar, o mais rápido possível, para que uma empresa com credibilidade nacional, reconhecida técnica, capacidade técnica, faça esses pareceres e esses laudos para dar tranquilidade às pessoas. A trincheira do Santa Rosa também foi lembrada pelo conselheiro, que relatou o risco de desabamento, situação semelhante ao do viaduto do Despraiado. Outra situação crítica versa acerca da encosta no entorno do viaduto do Despraiado, cuja estabilização não fora contemplada no contrato da construção do viaduto. A possibilidade de desabamento é concreta, traz risco eminente à vida das pessoas e o período de seca adequado à execução do serviço está passando sem que se tenha iniciado a execução do serviço de estabilização. O conselheiro ainda enumerou outras obras que precisam de resposta do governo do estado, quanto à qualidade na execução e ao cumprimento do cronograma. Soma-se a isso ainda a condição insatisfatória das obras de restauração da Avenida 8 de Abril, que há anos de atraso, construção de trincheira Trabalhadores de Jurumirim, e também as alças do viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso. Situações que realmente precisam ter uma decisão e uma tomada de decisão por parte do gestor. Essa situação tem prolongado os transtornos que atingem a população de uma forma generalizada, tanto os usuários das vias, empresários e moradores do entorno dessas obras. Para agravar, tais obras seguem em ritmo muito lento, indicando que esses transtornos perdurarão por mais tempo. Outro projeto que também será alvo de um laudo mais preciso é o do aeroporto Marechal Rondon, após pedido do procurador de contas, William Brito, que relatou a experiência vivida na noite de segunda, dia 1º de setembro, diante dos estragos causados pela chuva no local. Cuiabá é uma baixada, Cuiabá praticamente não tem vento, aqui é muito abafado. Se chegou um vento, um pequeno vento no aeroporto, o primeiro vento já desse período, e já derruba estruturas metálicas, poderia ter acontecido uma grande fatalidade, poderia ter ocorrido mortes, que foi estrutura metálica. Me deparei até com um veículo no estacionamento do aeroporto a 50, quase 100 metros lá da saída do aeroporto, uma caminhonete foi atingida por uma placa metálica. Então, se fosse pessoas. O relator das contas da Secopa fez ainda questão de justificar a atuação do tribunal em relação à fiscalização dessas obras. Não tomamos nenhuma atitude porque era um relatório de alerta, de identificação de atraso, que caberia ao gestor tomar as atitudes necessárias. As deficiências nessa fiscalização e a falta de uma postura firme por parte da Secopa permite esses sucessivos atrasos e a má qualidade das obras. Para uma grande incerteza acerca da extensão, complexidade e possibilidade de solução dos problemas existentes nas obras. A continuidade dessa situação calamitosa é insustentável e inaceitável por essa Corte de Contas. Na mesma sessão, além do escoramento imediato do viaduto da Cefaz, foi determinada a contratação em 15 dias de uma empresa especializada independente para apresentar laudo de segurança sobre as obras do viaduto, trincheira e do aeroporto Marechal Rondon. Documentos que devem ser entregues ao TCE em até 60 dias. Decisão que foi acatada pelo governador Silval Barbosa, do PMDB, que em nota confirmou a adoção dessas medidas para a fiscalização de todas as obras de mobilidade urbana em execução. Silval ainda disse que acionará judicialmente as empreiteiras para que assumam os custos relativos à inspeção independente e assegura que não receberá obras que tenham sido executadas fora dos padrões estabelecidos nos projetos e nos contratos. Já na Câmara de Cuiabá, 4 vereadores suplentes assumiram as cadeiras dos titulares nesta semana. Foram eles Marcelo Pires e Orivaldo da Farmácia, ambos do PRP, Paulo Borges, do PSDB e Walter Arruda, do PSDC. Além disso, a Câmara de Vereadores também aprovou o projeto de lei que cria a Guarda Municipal.
O Legislativo ainda manteve por unanimidade o veto do Executivo às 28 emendas apresentadas pelos vereadores à Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive as que tratam da criação de 2 distritos. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo de Mato Grosso para esta quarta-feira, dia 3 de setembro. Pedro Taques, do PDT, participa de caminhada no centro de Cuiabá e se reúne com um candidato a deputado estadual. Cláudio Cabral, do PT, concede entrevistas e realiza visita ao Hospital de Câncer e uma papelaria em Cuiabá. Depois grava programa eleitoral e termina os compromissos com a inauguração de um comitê em Várzea Grande. José Riva, do PSD, conta com uma agenda interna e participa de reunião com candidatos a deputado estadual e federal. Muvuca, do PHS, cumpre compromissos internos. José Roberto, do PSOL, se reúne com lideranças políticas de Juara e Sapezal e ainda realiza panfletagem no centro comercial de Campo Novo do Parecis. E o Ministério Público emitiu nesta segunda, dia 1º de setembro, uma denúncia contra o ex-presidente do MT Saúde, Yuri Bastos, por suposta participação em desvio de recursos do Plano de Saúde dos servidores estaduais. Conforme a denúncia, o prejuízo foi de R$ 3.300.000 ao erário. Além do ex-presidente, o contador Wilton Paes de Barros e o administrador de empresas William Tsui também foram denunciados. Todos são acusados de fraude em licitação e peculato. Na ação, que agora será avaliada pelo Judiciário, que pode recebê-la ou não, requer o ressarcimento. Por outro lado, o ex-presidente alega ainda não ter tomado consciência da acusação formulada pelo MP e disse que não tem nada a ver com o caso, já que é antigo, reforçando que os problemas relativos ao MT Saúde estão documentados no MP e envolvem outras pessoas denunciadas. Mais informações em reportagem no portal do Grupo RD News. E você não saia daí, porque na volta temos ao vivo uma entrevista com o conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Antônio Joaquim, que é o relator do balanço da Secretaria da Copa em Mato Grosso. Convido você a participar desse bate-papo enviando a sua pergunta, o seu questionamento ao nosso convidado, por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo o seu questionamento, vamos a uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer ensolarado e faz muito calor. Já faz 31 graus na capital. São 8 horas e 45 minutos. Vejo você em instantes no portal do Grupo RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Você sabe onde seu filho pode brincar? Não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News.
RDTV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. E é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Quer ver sua cidade melhorar? Mande uma mensagem para a Prefeitura. Instale em seu smartphone o Colab, um aplicativo gratuito que liga você aos gestores da cidade. Você pede melhorias, interage e recebe respostas dos órgãos públicos. Acesse www.colab.re. Suas ideias e o trabalho da Prefeitura vão se conectar. Prefeitura de Rondonópolis. Avançar é o nosso compromisso. De volta com a RDTV ao lado do conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Antônio Joaquim, que é relator das contas da Secopa na Corte de Contas. Lembrando que você pode colaborar com esse bate-papo enviando o seu questionamento, a sua pergunta, a sua dúvida ao nosso convidado por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos ao nosso bate-papo. Bom dia, conselheiro. Obrigada mais uma vez pela presença aqui no RDTV. Conselheiro, mostramos na reportagem a homologação da medida cautelar feita ontem na sessão do Tribunal de Contas, onde aponta falhas graves no viaduto da Cefaz após o envio de documentos por parte do secretário Maurício Guimarães. Por que o tribunal resolveu identificar ou cobrar uma ação do governo do Estado agora? Não, está cobrando faz tempo. A verdade é que tudo chega a um momento que precisa de tomar algumas decisões diferentes daquelas que vinham sendo tomadas. Mas o tribunal, desde 2012, produz um relatório onde identificou atraso nas obras, problemas nas obras, e isso foi socializado com a opinião pública e foi divulgado, inclusive mal compreendido em determinados momentos, dizendo que esse tribunal quer atrapalhar a Copa do Mundo e tal, mas nós, independente disso, cumprimos nosso dever. Nesse momento, o que ocorre é que, quando interditou a obra, no caso do Cefaz, e não houve uma explicação adequada, isso foi um problema de comunicação sério, gera boatos, gera insegurança. Então, o que nós fizemos? Nós determinamos ao governo que nos informasse com 48 horas qual que eram as informações técnicas em relação à interdição e o que precisaria ser feito. O secretário Maurício nos levou na segunda-feira, na segunda-feira à tarde, um laudo técnico que o próprio consórcio, que é a empresa que construiu, contratou para identificar o problema. E lá constatou um erro grave no projeto. Ou seja, executou a obra erradamente, porque o projeto estava errado. Tinha menos ferro, menos cimento do que necessitaria a obra. Por isso que interditou. E a solução que esse laudo deu é que precisa, no mínimo, de 4 meses para fazer esses reparos. Ou seja, esse governo não conclui. Porque nós estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, são 4 meses. Até começar, vai ser mais de dezembro. Quer dizer, mas o que importa é começar a resolver o problema. O que ensejou tudo isso? A extensão da cautelar. Não dá para ficar preso apenas ao viaduto da Cefaz. É preciso que se estabeleça de forma definitiva uma solução em relação à questão da segurança em todas as obras de viaduto e trincheiras. Porque eu recebi do promotor Gerson Barbosa a cópia do inquérito, onde o empreiteiro diz que no Santa Rosa o projeto dos tirantes, que é a garantia de segurar aqueles muros de arrimo das trincheiras, estão inadequados. Corre risco de desabamento. Qual que é a verdade disso? É um depoimento do empreiteiro. Você não pode ignorar, o sujeito está lá falando com o CPF, não está em nenhum boato da esquina. Há uma denúncia formulada junto ao Ministério Público. Junto ao Ministério. Então,
A única solução que nós entendemos, que não entendíamos naquele momento, era contratar uma empresa independente, imparcial, que não tenha ligação com nenhuma empresa executora da obra, que não tenha ligação com o governo e que tenha credibilidade nacional do ponto de vista técnico, para fazer um laudo, uma avaliação, uma auditoria em todas as obras. Porque aí você vai ter certeza, tem problemas nesta obra e quais as atitudes necessárias para resolver esse problema. Ou nesta obra não há problema, podem usar sem nenhuma dificuldade. Porque o pânico, o medo, a insegurança, ela não, é incompatível. Nós, homens públicos, temos o dever de evitar essa situação. Até a questão da insegurança, eu acho que a população também questiona a questão dos gastos públicos, né, conselheiro? Muito dinheiro foi despendido para todas essas obras da Copa. No entanto, qualquer reparo, qualquer reforma, despende-se mais dinheiro para reparar esses problemas. Como que fica o papel do Tribunal de Contas em relação a isso? A cobrar do governo que esse dinheiro não tenha sido gasto indevidamente? Veja bem, os contratos que existem em relação à execução das obras, todos têm regras legais. Você não pode fazer nenhum tipo de aditivo que não esteja previsto legalmente. Então, o tribunal se limita a fazer essa fiscalização. Nós vamos julgar esses contratos lá na frente, a hora que eles forem executados na totalidade. Nós estamos fazendo uma avaliação preliminar, que isso é uma vantagem que os tribunais modernos têm. Nós estamos avaliando a hora que está acontecendo, mas o julgamento definitivo é quando executa todo o contrato. Nós vamos ver se foi superfaturado, se houve aditivos ilegais, essas coisas todas. Agora, a origem dos problemas das obras públicas do Brasil sempre foi a questão da má qualidade dos projetos. Projetos mal feitos, projetos mal elaborados, que ensejam o quê? Na hora que está fazendo a obra, aparecem problemas que não estavam identificados, gera recursos adicionais e gera atraso e gera, enfim, a falta de planejamento e a qualidade dos projetos sempre foram os grandes problemas originais das obras públicas do Brasil. O RDC, Regime Diferenciado de Contratação, foi uma forma de se garantir o andamento, o andamento das obras da Copa, em relação à aplicação dos recursos, em relação à qualidade dos projetos, uma coisa que não aconteceu. O Tribunal de Contas não esteve atento a isso, para que isso não acontecesse, o que está acontecendo agora, de o consórcio jogar para o governo que o erro foi do projeto, o governo falar que na verdade o projeto estava legal, estava bom. Como que fica esse jogo de empurra, conselheiro? Não, mas nesse caso não há nem o jogo do empurra, porque está claro, a responsabilidade é da empresa. O RDC é um regime diferenciado que foi feito pelo governo federal, pensando na Copa, para dar agilidade na execução das obras da Copa. É regime diferenciado de contratação. Diferente da lei anterior, 8666, ele pode-se fazer a licitação com a responsabilidade da empresa no projeto e na execução, que é o caso do VLT. Então a empresa não tem o que reclamar, é 100% de responsabilidade da empresa. Quem fez o projeto foi a empresa. Se tem erro, o erro é da empresa, então não tem que culpar ninguém. O governo, nesse caso, não recebeu a obra, então a obra tem que ser recuperada pela empresa. Se algum gestor colocar 1 centavo lá para pagar esse erro, ele vai responder e ter que devolver os recursos. Então, eu não acredito que falam isso. Então, é a empresa que vai resolver e consertar a obra. Ela não foi recebida. Não há o jogo disso, porque não há nem como tê-lo. Essa responsabilidade é 100% do consórcio que está construindo o VLT. O senhor falou dos relatórios emitidos pelo Tribunal de Contas desde 2012. Muitos criticaram o conteúdo do relatório porque diziam somente que estava relacionado ao cumprimento do cronograma e não necessariamente aos gastos aplicados em cada obra. Não faltou, de repente, uma fiscalização mais rigorosa naquele momento, nesse sentido, conselheiro? Naquele momento, como volto a dizer, nós só vamos avaliar a questão com mais rigor em relação ao conjunto do contrato quando ele for executado. Ele está num processo de execução. Nós não podemos afirmar que houve superfaturamento, que houve aditivos ilegais. É lá na frente, quando encerrar. O que nós fizemos e estamos fazendo é acompanhar o dia a dia. E é claro que se tiver alguma coisa de preços que estão claramente aparentes, a gente identifica, mas não é o caso, os contratos foram assinados,
O próprio Ministério Público, se tivesse alguma ilegalidade, podia ter proposto qualquer ação criminal. Né? Então, os contratos estão, em tese, normais do ponto de vista de execução. O que ocorre é que eu acho que o governo, naquele momento, perdeu muito tempo em questionar a questão se estava ou não estava atrasado. Estavam atrasadas as obras, e tanto que o estádio, nós dizíamos, não fica pronto em dezembro. O governo, não, vai ficar em janeiro. Ficou pronto em maio. Então estava. O que precisa. O próprio secretário admite que o estádio não está concluído, ainda faltam algumas coisas. Então, o que eu digo é o seguinte: não se pode, eu falo isso porque é uma questão de justiça, não se pode ignorar que o conjunto de obras que estão sendo executadas na Grande Cuiabá e Várzea Grande, elas são transformadoras na vida das pessoas do ponto de vista da melhoria da mobilidade dessas duas cidades. Não dá para ignorar isso. A grandiosidade das obras elas são inquestionáveis. Eu acho assim que o governo errou ao não planejar de forma adequada, de ter até parado algumas obras naquele momento de crise, de atraso, para poder concentrar em outras e depois de concluídas iniciar naquelas que tivessem sido paradas. Outra grande problema de comunicação, de transparência. O caso do viaduto Cefaz é um exemplo claro disso. Desde o primeiro dia que fechou aquela obra para reparo, tinha que ter explicado com clareza o que estava acontecendo. Então eu acho que faltou planejamento, faltou comunicação, e essa questão de custo, realmente os custos são grandiosos porque são obras que estão mudando a vida da cidade. Mas que não deveriam oferecer risco à população. Claro, e o tribunal está agindo exatamente por isso, para preservar a segurança da população. Paulo se manifesta pelo chat, conselheiro, ele fala que o Tribunal de Contas é composto por ex-políticos ou ex-secretários de Estado. Será que realmente o TCE fiscaliza com imparcialidade as obras? As indicações, segundo ele, podem ser legais, mas é imoral. O senhor é a favor, em vez de serem indicações políticas, de serem conselheiros garantidos por mérito ou por concurso público? Paulo pergunta. Olha, essa discussão, ela é uma discussão assim impressionante, como que no Brasil inteiro, eu presidi a Tricom, a Associação dos Tribunais de Contas, ela é uma discussão no Brasil inteiro, e eu tenho muita tranquilidade de dizer o seguinte: há problemas? Claro que há problemas. Mas a forma da indicação, ela é como se indica para os membros do Supremo Tribunal Federal. Eu costumo dar exemplo. O Joaquim Barbosa, ele foi indicado pelo Lula. E ele foi o algoz do Lula, do PT. Foi ele que botou na cadeia as grandes autoridades do PT. Não há por que você ter esse preconceito com atividade política. Isso é um problema grave. Existe uma grande quantidade de políticos que não têm formação adequada e nem agem adequadamente. Mas não há outra solução para o país a não ser a democracia, a não ser a política. É na política que você trabalha e resolve os conflitos. Senão vai para a ditadura, aí é na porrada. Então, esta forma do tribunal de indicação, ela tem problemas, às vezes, de uma indicação inadequada? Tem. Mas você tem que ver o conjunto da situação. Os tribunais no Brasil nos últimos 10 anos, e eu digo isso porque conheço, tiveram uma evolução fantástica. Hoje os tribunais, a sua grande maioria, faz essa auditoria concomitante, quer dizer, acompanhando, simultânea. Os tribunais cumprem prazo de julgamento, os tribunais incentivam o cidadão a participar do dia a dia da gestão da sua cidade, do seu estado, quer dizer, incentiva o controle social. Os tribunais estão pondo para funcionar a sua ouvidoria e a sua corregedoria. Os tribunais fizeram uma alta avaliação de saber como é que estão aquelas instituições nesses perfis que nós estamos discutindo. Acabamos de aprovar 11 resoluções para serem cumpridas por todos os tribunais, no sentido de aprimorar o nosso trabalho de fiscalização. É preciso ver esses avanços. E a criação do Conselho Nacional? Nós estamos defendendo há 4 anos que se cria o Conselho Nacional. Esse preconceito de que todo político é imprestável, eles não têm qualificação, é um preconceito. Isso é de gente com problema, porque, veja bem, meu exemplo, eu tenho muito orgulho da minha biografia. Eu fui deputado estadual 2 mandatos, fui deputado federal 2 mandatos, fui secretário de Educação, secretário de Infraestrutura.
esta biografia, essa experiência que me tempera no sentido de eu estar preparado para ser um bom conselheiro. Por que se eu tivesse feito concurso público, eu estaria numa situação melhor? Eu, uma pessoa com 24, 25 anos, passa num concurso, estaria melhor do que eu com a experiência que eu tenho. Então, isso a forma de fazer essa crítica, ela pode ser legítima, mas ela precisa ter mais honestidade na sua origem, de perceber o seguinte: você não pode misturar as coisas. Há problemas, há. Nós estamos cobrando ao governador, ao governo do executivo e às assembleias no Brasil inteiro que cumpra a Constituição. Quando for indicar alguém, faça a sabatina adequadamente na Assembleia. Agora aprovamos o ficha limpa lá no nosso encontro nacional. Não pode ser indicado ninguém que não atenda a lei ficha limpa e que tenha vocação para ser um juiz de contas. Não pode mandar lá só um amigo que resolveu um problema pessoal. Então, vamos ter cuidado de fazer críticas a uma instituição, porque são as instituições que resolvem o problema da República Brasileira. Quem erram são as pessoas, não as instituições. O tribunal é bom. Às vezes é algum membro do tribunal que não é bom. Fernando pergunta por meio do chat: conselheiro, por que o TCE cobra tanta transparência das prefeituras e câmaras, enquanto o site do TCE não informa os salários dos conselheiros e funcionários? Onde está a transparência? Fernando pergunta. É outra falta de informação. Lá no site do tribunal tem salário de conselheiro, salário de funcionário, os contratos do tribunal, todas as atividades do tribunal, é 100% transparente o tribunal. E nós cobramos transparência dos prefeitos porque eles têm o dever de ter. A lei exige que eles tenham. Nós temos uma lei de acesso à informação, que é uma lei revolucionária, e é preciso que ela seja cumprida. Por isso que o tribunal cobra, não é pelo tribunal, é pelo povo. O prefeito ou o gestor que tiver dificuldade de ser transparente, ele tem que mudar de vida. Porque a atividade pública, ela exige a transparência, o dinheiro é público. Então, se tem dificuldade de ser transparente, vai cuidar dos seus negócios pessoais. João pergunta por meio do chat, João pergunta por meio do chat quem assumirá os custos da ausência de planejamento nas obras da Copa. Isso é um custo, não tem como não admitir que é um custo a mais. É chamado custo Brasil, a falta de planejamento. Infelizmente, esse custo está na conta do contribuinte. Conselheiro, a gente vai a um breve intervalo só para o senhor tomar uma água e a gente volta daqui a pouco com o nosso bate-papo e você fique com a gente. Que gano. Vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Você sabe onde seu filho pode brincar? Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RB News.
RDTV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. E é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Quer ver sua cidade melhorar? Mande uma mensagem para a Prefeitura. Instale em seu smartphone o Colab, um aplicativo gratuito que liga você aos gestores da cidade. Você pede melhorias, interage e recebe respostas dos órgãos públicos. Acesse www.colab.re. Suas ideias e o trabalho da Prefeitura vão se conectar. Prefeitura de Rondonópolis. Avançar é o nosso compromisso. De volta com a RDTV ao lado do conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Antônio Joaquim. Conselheiro, eu já faço duas perguntas do internauta. O William pergunta se os deputados também são pagos para fiscalizar. Faltou atitudes de alguns? Resgato a fala já colocada pela imprensa de que, por exemplo, o deputado José Riba falou que o Tribunal de Contas teria impedido a contratação de uma auditoria específica para garantir que os deputados tivessem esse auxílio técnico por meio da Comissão de Acompanhamento das Obras da Copa. Afinal, qual foi o papel dos deputados nessa fiscalização? Olha, não me cabe julgar a Assembleia nem deputados. A função do deputado é de fiscalização, produzir leis e fiscalizar. Essa é a função do Poder Legislativo. Então, a avaliação é de cada um. Eu não concordo, se o deputado Riva disse isso, eu não concordo, eu não vi a declaração, né? O tribunal não faria isso. Se fosse para impedir alguma coisa na Assembleia, não seria isso, seria outras coisas. Pois bem, nós temos esse dever de fazer a fiscalização do gasto público, né? Auxiliamos a Assembleia nisso, não somos subordinados à Assembleia, mas auxiliamos a Assembleia naquilo que a Assembleia necessitar em relação a essas informações e também no dia a dia de uma auditoria. Mas a Assembleia tem a sua comissão de fiscalização, orçamentária inclusive, ela é da sua atividade, a atividade parlamentar, a fiscalização do Poder Executivo. Fernando pergunta por meio do chat se os funcionários não têm uma lei federal onde era para constar os salários dos conselheiros e funcionários do Tribunal de Contas. A lei é a lei de acesso à informação. A cultura do Brasil era o sigilo, agora é o contrário. A cultura é a transparência, a exceção que é o sigilo. Então, eu insisto, entre no site do tribunal, tem todas as informações. O portal Transparência pode entrar. Aliás, não só isso, tem o Geobras que informa as obras das prefeituras e do Estado. Tem tantas ferramentas no site importantes para serem usadas, né? E contratos também, né, conselheiro? João se manifesta, fala, se ele entendeu a resposta do senhor, a conta vai ser paga com os impostos de toda a população pelos erros cometidos. Sim, porque, veja bem, a gente tem que admitir as situações. Se você erra, ou se um gestor erra, e passa a ter um custo maior pelo erro, a conta é do contribuinte, porque nós todos somos funcionários públicos, todas as autoridades públicas. Então, de onde vêm esses recursos? Vem da contribuição. E se o Brasil tem problema, por isso que os tribunais estão voltados na melhoria da qualidade da gestão. Porque você tem problema na corrupção, mas tem problema também na má gestão, o desperdício e de fazer errado as coisas. Então, se você tem erros de gestão, isso eleva o custo e quem vai pagar isso é um cidadão. O senhor falando de qualidade da gestão, o Tribunal de Contas, os conselheiros julgam as contas já prestadas pelos gestores, ou seja... E fazemos auditoria concomitante. E a auditoria concomitante. No entanto, nas auditorias concomitantes, quase nunca a gente se percebe não julga. Exatamente, um julgamento ou às vezes um ressarcimento ao erário. Isso vai acontecer lá na frente. Como que o Tribunal de Contas pode trabalhar, de repente, conselheiro, para cada vez mais precaver o uso indevido dos recursos públicos e não somente remediar? Veja bem, eu estou indo agora à tarde para Sorriso, já no terceiro encontro que nós promovemos com a outra face do tribunal, que é a face da educação
da orientação. Fizemos em Rondonópolis, em Barra do Garça, amanhã em Sinop, que chama Gestão Eficaz, em Sorriso, me perdoe. É Gestão Eficaz, onde nós chamamos todos os secretários de Estado, prefeitos, vereadores, e vamos dar aula de como fazer gestão. Então, o tribunal tem, além de julgar, de penalizar e de fiscalizar, nós estamos com essa cabeça também, essa face, de estimular o cidadão a participar e de ajudar a melhorar a qualidade da gestão para evitar desperdício, evitar prejuízos para a população. No caso das obras da Copa, faço uma pergunta da Claudete, como ficam as demais obras efetuadas e já entregues a exemplo do viaduto da UFMT e de 2 viadutos no Cochipó. Acreditam que também devem passar por vistoria essas obras? Está decidido já. Porque o que houve? Vai o professor da universidade e vai na mídia e diz, olha, todas as obras têm problema, vai dar problema. Vai ao Ministério Público e denuncia lá um empreiteiro. O próprio CREA gerou uma insegurança total. Todas as obras serão auditadas por uma empresa especializada para emitir um laudo identificando ou a normalidade ou defeitos e como resolver os defeitos. Em até 60 dias. Em até 60 dias. João pergunta se não cabe multa à empresa ao invés de retirar dos impostos. E aproveita a pergunta para complementar. Vai ter alguma penalidade aos gestores, conselheiro? Se for o caso identificado, a omissão do gestor certamente será penalizada. E cabe multa. Mas a multa não vai tirar o prejuízo, porque a multa vai ser paga para o Estado, mas não vai tirar o prejuízo, se houver o prejuízo do ponto de vista do desperdício. Além de multa, há um fato novo que é importante dizer aqui. Desde janeiro existe uma nova lei em vigor no Brasil, chamada Lei Anticorrupção. Do ponto de vista de qualidade e de modernidade, ela é uma lei que se equipara aos países europeus, aos modernos países do mundo do ponto de vista do combate à corrupção. Esta lei agora penaliza diretamente o empreiteiro. O empreiteiro nunca foi penalizado, o corruptor, o empreiteiro que corrompe o agente público. Esta lei vai penalizar de forma muito dura os empreiteiros corruptores. Então, os empreiteiros agora, além de multas contratuais, eles serão exigidos a probidade que se exige do homem público, da probidade empresarial. Eles serão sancionados até de forma administrativa. Ou seja, uma prefeitura ou uma secretaria de Estado pode investigar uma irregularidade no contrato e multar em até 60 milhões os empreiteiros. Então, os empreiteiros se cuidem, prestem atenção nessa lei nova. Porque esta lei nova vai dar problema sério àqueles que estão acostumados a corromper autoridades públicas. O senhor, enquanto relator das obras da Copa, na verdade, desde quando era a GECOPA, deve adotar essa medida da lei anticorrupção, para pelo menos para o julgamento das contas a partir deste ano? Sim, sem dúvida, onde couber, se houver o caso de que se enquadra na lei anticorrupção, certamente tem que ser, senão eu vou prevaricar, eu que vou comer o crime da omissão. Então, cometer. Então, eu vejo assim, esta lei é um novo recomeço de uma possibilidade, de uma mudança dessa cultura da ilegalidade, da safadeza nas obras públicas brasileiras. É claro que não são todas obras, não estou dizendo que as obras da Secopa têm problemas desta natureza. Eu estou dizendo que... Da má-fé. Da má-fé e de corrupção. Eu estou dizendo que esta nova lei é um novo marco, porque ele penaliza diretamente o empreiteiro que nunca foi penalizado de forma direta, como essa lei hoje prevê. Para a gente esgotar o assunto Copa, conselheiro, o senhor não acha inconcebível um governo do Estado, por exemplo, não ter noção de que uma obra, um projeto da obra, estava com tanta discrepância de informações, como o senhor relatou nas contas da questão do centímetro cúbico do aço, não é uma coisa muito inconcebível para a gente falando de obras e de dinheiro público? Faltou fiscalização na execução ali, porque toda obra tem um fiscal do governo. É obrigado, por lei, ter um fiscal na execução do dia a dia. Faltou essa fiscalização. No caso do VLT, mais ainda, tem uma empresa contratada por valores significativos. 1 bilhão e 400 milhões. Não, no caso dessa empresa contratada por 46 milhões para fiscalizar também. Só para fiscalizar. Só para fiscalizar. Então, essa fiscalização do próprio governo não identificou esse erro do projeto na execução. Quer dizer, faltou realmente a efetividade dessa fiscalização. Marcelo se manifesta por meio do chat.
com muitas obras dando problema, segundo ele todas, as contas do governador Silval serão aprovadas? O projeto de obras não teria que ver essas falhas, Marcelo? Olha, pode ser, serão julgadas as contas do governador o ano que vem. Agora, às vezes a dificuldade de esclarecer isso de forma mais adequada existe, porque o que o governador responde nas contas do governo governador? São contas de governo, significa se o governador cumpriu o orçamento, se houve os percentuais dos limites de educação, saúde, os limites constitucionais, se o limite no gasto da saúde, o limite do gasto de pessoal, endividamento, essas coisas todas. Quem executa o orçamento são os secretários. São as contas da Secopa. Então, no caso, para penalizar, se houver necessidade, tem que penalizar o gestor da Secopa, que já acabou, que já foi julgado, e o gestor da Secopa. Se for o caso, estou já antecipando, né, porque os problemas não significam dizer que houve desvio, que houve corrupção. Problemas do erro do projeto significa que foi corrupção. Foi erro mesmo, foi falta de perícia, né? Mas não erro. Agora, isso cabe alguma penalização de multa? Pode caber. Isso tudo será decidido na hora do julgamento. William se manifesta por meio do chat, conselheiro, que muitos deputados já percorrem o Estado e só percorrem o Estado, segundo ele, para pedir votos, e muitos trabalham por fora e não fiscalizam nada, só recebem dinheiro público. O Tribunal de Contas acaba tendo esse papel que os deputados deveriam ter de fiscalizar? Eu acho no conceito, eu não quero fulanizar, eu acho que no conceito, o que é concreto? Há uma distância muito grande entre a atividade política e a população. Essa é uma distância que está muito acentuada. É preciso diminuir essa distância. As pessoas precisam falar mais da realidade. Eu tenho dito isso, já saiu até na mídia. Por exemplo, o debate agora eleitoral, ele tinha que estar discutindo o orçamento do ano que vem. Porque quando alguém fala que vai fazer um hospital, ou que vai fazer uma estrada, ou que vai fazer isto ou aquilo, isso tem custo. O orçamento, ele é real. Você tem um orçamento em torno de 14 bilhões, para o ano que vem, 15 bilhões, não sei exatamente qual o valor. 13,8. Está sendo discutido nesse momento na Assembleia. Quanto que isso vai ter, desse valor, vai ter disponível de investimento? 1,5 bilhão, 2 bilhões? É preciso trazer esse debate para a população, de uma forma que a população se sinta participando efetivamente disso, não fica só escutando coisas. E promessas. Então, essa diferença, eu sou a favor da democracia representativa. Você tem que valorizar as instituições e a representação, mas é preciso trazer a participação popular nesse debate, senão essa distância inviabiliza a realidade. Aí as pessoas ficam assim, eu não acredito em mais nada, porque não há uma consequência do debate em cima do real. As pessoas não querem mais dentadura, eles querem o quê? Banda larga de internet. As pessoas não querem mais cesta básica, querem ProUni, Protec, Pro isso, Pro aquilo. As pessoas não querem receber, elas querem participar porque sabem que os recursos são oriundos dos seus impostos. Então, essa harmonização entre a representação e o cidadão precisa ser melhorada. Em ano eleitoral, não teme que o Tribunal de Contas possa ser utilizado pela oposição ou pela situação para falar sobre fiscalização de obras da Copa? Da nossa parte, nós abominamos, achamos desonesto querer envolver o Tribunal de Contas num processo eleitoral. Cada qual no seu cada qual. O Tribunal não atende nem governo nem oposição. O Tribunal atende a sociedade no seu dever de fiscalizar o gasto público que é feito pelos gestores. O Tribunal de Contas participou, no entanto, do processo eleitoral, apontando quem são os gestores que tiveram as contas reprovadas. Está na lei, então nós encaminhamos uma lista para o TRE, mas quem decide se aquela reprovação enseja uma impugnação de candidatura é a Justiça Eleitoral. Mas está na lei que nós temos que encaminhar o nome de todos aqueles que tiveram as suas contas rejeitadas pelo Tribunal. Falando em processo eleitoral um pouquinho, mas do próprio Tribunal de Contas. Falávamos antes de começar o programa que o senhor deve ser o novo presidente do Tribunal de Contas a partir do ano que vem. Hoje o senhor é ouvidor. Como que o senhor pretende adotar uma postura para o ano que vem? Como que o senhor já está imaginando no cargo de presidente? Não, na verdade, seria eleição ano que vem, em novembro. Nós temos hoje o presidente Valdir Teixeira, que está fazendo um belo trabalho. Mas como a gente definiu essa sucessão no tribunal, no regimento, na lei, não há essa disputa. Então, realmente,
a previsão de que eu seja eleito em novembro. Então, posso só em janeiro do ano seguinte. Então, a eleição que vem, mais a posse. Como presidente, eu já fui, eu vou fazer o que está sendo feito pelo tribunal, não vou inventar nada. Um tribunal voltado para o controle social, estímulo do controle social. Um tribunal voltado para a melhoria da governança, da melhorar a qualidade da gestão. E um tribunal fazendo o seu dever de fiscalizar, de julgar, penalizar quando for o caso. Para finalizar nosso bate-papo, aproveitando a presença do senhor aqui, a gente teve o nome do Tribunal de Contas envolvido na Operação Ararat. O senhor, como ex-presidente... Não foi o nome do Tribunal de Contas. O nome de um conselheiro, de dois conselheiros, da possível venda de sentenças da vaga do conselheiro Sérgio Ricardo. O senhor, como ex-presidente e membro da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, sempre reforçou a importância de um Conselho Nacional. Como que o senhor avalia o Tribunal de Contas de Mato Grosso, de repente, está na boca do povo, questionando a credibilidade da escolha dos seus conselheiros? No caso específico, foi o Sérgio Ricardo, que foi citado, e o ex-conselheiro Alencar. Veja bem, nós vivemos num Estado democrático de direito. Inclusive, a ONG Moran entrou no tribunal pedindo um afastamento do conselheiro. O conselheiro Walter Albano, que é o corregedor, foi muito assertivo, recebeu a informação da ONG, mas veja bem, o que o tribunal tem desse processo? Nada, simplesmente nada, há só as publicações na mídia. Como é que o tribunal vai afastar um conselheiro só porque o jornal fulano de tal publicou? Eu não estou dizendo que não exista, não estou discutindo mérito. Não estou dizendo que não existe, mas sobre o mérito, se tem razão, não tem. Mas do ponto de vista concreto, até esse momento, não existe nada, nem inquérito. Nem inquérito chegou ao Tribunal de Contas. Então, o conselheiro corregedor fez o seu papel. Não tem nada, arquivou. Agora, se isso, por isso que o Estado Democrático de Direito é importante, se isso ensejar uma situação que exige o afastamento, então, claro que se tomará uma decisão, mas não dá para fazer o pré-julgamento. Uma pessoa que se abre um inquérito para uma investigação não pode ser enxovalhada só porque abriu a investigação. Por isso que tem que respeitar a democracia. Agora, eu volto a dizer, não foi o Tribunal de Contas que entrou na Operação Ararat. Foram pessoas que estão membros, que foram citadas, não sei nem se estão. No geral é isto. O que ocorre? Há uma lista que foi circulada no Jornal Globo e na Revista Verde, que eu chamo a lista fascista, nazista, de pessoas que foram condenadas. Eu fui condenado e estou na lista. Eu fui condenado, eu e outros conselheiros, porque eu contratei professor para dar aula para criança. Esse é meu crime. Uma juíza me condenou como secretário de Educação quando eu fui em 99. Eu estou com recurso. Agora, eu não posso ser nivelado por essa condenação com qualquer outro problema muito mais sério, muito mais relevante do ponto de vista de gravidade de gestão pública. Então, é nazista, porque é como os alemães caçavam os judeus. Judeu não vale nada. Então, não é assim que funcionam as coisas. Você tem que respeitar as instituições, admitir que as pessoas erram, mas quem erra são as pessoas, não são as instituições. Não adianta nada desqualificar a Assembleia porque um deputado errou, desqualificar o Senado porque um senador errou, não desqualificar um tribunal porque um desembargador errou ou um conselheiro. Você tem que focar para quem errou pagar sua conta e não envolver a instituição. Só para informar as pessoas que nos assistem, daqui até 60 dias, obras da Copa, qual que é o próximo passo que o Tribunal de Contas deve adotar? Primeiro 30 dias, viaduto da Cefaz, e até 60 dias para as demais obras. Cefaz e a trincheira Santa Rosa, que depois... são as informações mais preocupantes. E depois o resto das trincheiras, todas, e todos os viadutos e o aeroporto. Quais medidas o Tribunal deve adotar recebendo esses laudos periciais? Fazer cumprir o que determinar os laudos. Ou seja, tem problema para resolver, tem que ser resolvido de imediato. Pelas próprias construtoras. Pelas próprias construtoras, quando for o caso. Né? Porque como o governo não recebeu as obras, as construtoras têm o dever de concluí-las, né, para entregar. Tem a questão da garantia quinquenal, né? Depois de entregue, ainda tem 5 anos de que tiver problema, a responsabilidade é da empreiteira. Então o Tribunal de Contas vai bater nessa questão. Não abre mão desse dever. Tá certo. Conselheiro, a gente agradece imensamente a sua participação aqui na RDC. Eu engasguei, não foi de nervoso, não.
sei o que aconteceu. É a secura do ar-condicionado. Obrigada, conselheiro, pela presença. E a gente agradece todas as manifestações que tivemos por meio do chat. Continue com a gente no portal do Grupo RD News e também acompanhando as reportagens do RDTV. Para você, uma boa quarta-feira e até amanhã ao vivo.